Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 19 de maio de 2025. E nesse horário, das 17h30, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo O Complexo Obsessão. E hoje nós vamos começar no 12º parágrafo, que inicia assim: se tratar desse paciente pelas vias espíritas comuns, mas antes de nós iniciarmos, né, o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que ele nos concede de estarmos reunidos aqui para mais uma tarde de estudo e aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Graças a Deus. É nesse estudo que eu vou precisar do Evangelho, tá? Que eu pedi a vocês anteriormente. Evangelho, capítulo 28, item 71, em capítulo 5, item 15. Eu botei lá do apoio, né? Evangelho, ó, capítulo 5, item 15. Capítulo 28, item 71. Então, vamos lá. Vou botar até aqui, ó, para todos, ó, rapidinho aqui, ó, Evangelho, capítulo 5, item 15, e capítulo 71, capítulo 28, desculpa, capítulo 28, item 71. Então, botei aí no capítulo 5, item 15, e capítulo 28, item 71. Eu botei aí no chat para vocês, tá bom? Tá aqui, ó. Quem quiser, pega aí o Evangelho. Então, Então, sempre agradecendo a Deus por tudo que temos recebido, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, nos ajudando sempre a crescer, a progredir, a melhorar cada vez mais. E sempre lembramos, né, de pedir a Deus que fortaleça todos aqueles espíritos mais necessitados. Graças a Deus novamente, né? Então, vamos dar início ao nosso estudo com a graça do Senhor. Diz assim a Ivone do Amaral Pereira. Eu vou ler só um pedacinho do parágrafo anterior, do parágrafo 11, quando ela diz assim: a mente enferma e mente desequilibrada, refletirá, refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, a mente, e este, o perispírito, sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos, da mente e do perispírito, pelo sistema nervoso. E eis aí a doença mental com substrato orgânico. Quer dizer, a doença mental com substrato orgânico é aquela que tem origem aonde? No espírito, tá? Que é a mente, a nossa mente. Essa é a doença mental com substrato orgânico. O espírito está desequilibrado. Orgulho, vaidade e egoísmo. Um desses três. Orgulho, vaidade e egoísmo. E aí o que, é que vai acontecer? Essa mente vai refletir seu desequilíbrio, seu vício, sua doença sobre o perispírito. Porque ela, a mente, é que dirige o perispírito. E o perispírito vai agir, vai influenciar o nosso corpo físico. E aí você tem a doença mental com substrato orgânico, vinculada a problemas espirituais. Aí a nossa doença física está vinculada aos problemas espirituais, mas não propriamente a obsessão na sua feição comum. E aí não é obsessão, né? Não é obsessão. Aí começa assim a aula de hoje. Se tratar desse paciente pelas vias espíritas comuns, é provável que ele não se recupere, ou pelo menos que não se recupere com facilidade, visto que não existe um obsessor
propriamente dito. Olha o que ele está dizendo para a gente aqui. Que quando o nosso problema é causado por nós mesmos, pelo nosso problema, nossa desequilíbrio da nossa conduta, no nosso comportamento, no nosso vício, na nossa falta de amor, no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, esse problema, normalmente de saúde, é mais difícil de tratar do que o processo obsessivo propriamente dito. Perceberam o que ela está dizendo aqui para a gente? E se evocar o obsessor, insistindo na atração, facultar-se a possibilidade da comunicação do próprio espírito do suposto obsidiado que será atingido pelas correntes vibratórias atrativas. Cairá como que em transe, adormecerá e dará comunicação. Então, se insistirem, né? E às vezes o problema da doença, do desequilíbrio da mente, que vai influenciar o perispírito, causar uma doença orgânica, ainda vai ter um componente, porque você, com a sua mente desequilibrada, ainda poderá atrair outros espíritos, né? Então, diz aqui, haverá a possibilidade da comunicação do próprio espírito, do suposto obsidiado. Então, ele está dizendo assim, nós temos aqui duas coisas, dois jeitos. Tá, com a mente está totalmente desequilibrado, você pode ainda ter, né, vamos dizer assim, o azar de atrair algum espírito. Ou não, tá? Mas há a possibilidade. Mas aqui no caso, ela diz o seguinte, né, que se você insistir, né, e acreditando que aquela criatura está obsidiada, quando ela não estiver. É isso que ela está dizendo aqui. Quando ela não estiver, mas você acredita, você pensa que tem um obsessor, aí você insiste, evoca, né? Chama. O tal do suposto espírito não virá, porque não tem nenhum obsessor. Quem pode vir a dar comunicação é a própria pessoa, que pode ser um médium. Por isso ela diz aqui, ó, facultar-se a possibilidade da comunicação do próprio espírito do suposto obsidiado, que ele não está obsidiado, a não ser que seja uma auto-obsessão, que será atingido pelas correntes vibratórias atrativas, cairá como em transe, adormecerá e dará a comunicação. Então, a gente tem esses dois casos, tá? Ela que cita uma, vamos abrir para o outro, já que eu tinha falado anteriormente dessa possibilidade. Você, estando altamente desequilibrada, cheia de vícios, é até normal você atrair a atenção de espíritos que sintonizem com você, né, que se afinizem com você, e aí vai ter, né, você vai ter um distúrbio, um problema físico causado pelo seu problema, né, a sua conduta anormal, a sua falta de moral, e potencializado pelo obsessor. No caso desse, se você evocar, se houver um obsessor, ele poderá dar comunicação. Mas no caso citado por Ivone aqui, não tem obsessor. Não tem obsessor. Mas vai que as pessoas acreditem que haja e vão querer evocar. Ah, não, ele está com obsessor, quando ele não está. E tentam evocar. Quem poderá vir da comunicação? O próprio que está doente. Aquela própria pessoa que acredita que está obsediada. Aí a tal da comunicação não mediúnica, né? Kardec chama de comunicação, que as pessoas chamam de comunicação anímica, anímica. Então, ele diz aqui, referir-se-á
a ele, isto é, ao corpo. A pessoa estará falando do próprio corpo, que ocupa como se tratasse de outra personalidade. Pois é sabido que o espírito de um vivo, se comunica em sessões de experimentações, refere-se ao próprio corpo, usando a terceira pessoa singular, ele ou ela. Podendo usar também você, né? Então, no caso, ele e ela, né? Ele vai dizer, não, ele está muito doente. Ele está muito doente porque lá no passado ele aprontou muitas. Então, ele estará usando o pronome, né? Pronome pessoal do caso reto, da terceira pessoa singular, como se ele estivesse falando de outra pessoa. Mas, na realidade, está falando dele mesmo. Ele está falando de outra personalidade, mas é o espírito, o próprio espírito, né? Aí ele diz aqui: se tais tentativas forem bem planejadas e aplicadas, o tratamento beneficiará o comunicante, visto que ele terá sido doutrinado, evangelizado, instruído, consolado, etc. Pois tal tratamento é usado no mundo invisível para encarnados sofredores e desequilibrados, que são muitos, com muito bons resultados. Então, às vezes, aquele companheiro, né, é um médium, vai dar comunicação, e ele começa a falar, porque ele, né? Ou então, como se fosse um espírito que vem à mesa, que chega para a reunião. E, na realidade, ele está falando dele próprio, né? De uma outra personalidade, de um outro momento na vida dele. Tá? Mas, o doutrinador, identificando que é um processo anímico, ou não deve tratar os dois da mesma forma. Ah, é isso que ela está dizendo aqui. Porque esse espírito será aqui, ó, doutrinado, evangelizado, instruído, consolado. Pois tal tratamento é usado lá no plano, do plano astral para encarnados, sofredores e desequilibrados. Muitas vezes estão no desdobramento do sono, tá? Com muito bons resultados. Se o instrutor encarnado, quer dizer, o dialogador, porém, durante a comunicação, entrar a supor, acreditar que é um obsessor desencarnado e procurar convencê-lo de tal, com assertivas que não se amoldem ao caso, confundirá o comunicante e ele se retirará assaz desgostoso e desorientado. Então, o dialogador, que é o doutrinador, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Porque se ele começar a tratar o comunicante com uma certa até agressividade, querendo, né, dizer que ele é um obsessor e ele não se acredita assim, isso poderá trazer um desajuste ali na comunicação. E esse espírito vai se afastar, né? Porque ele não se acha assim, ele se acha alguém que está sofrendo, que foi injustiçado, que está passando por momentos difíceis, e aí o outro vai falar: você é um obsessor, está trazendo problemas para a vida dele, prejudicando, para aquela coisa nada toda, de forma até violenta, né? Sem caridade. E nesse ponto aí é muito importante a caridade. O espírito poderá se afastar chateado com aquele doutrinador. Aí ela diz aqui: assim, pois, para evitar tal contratempo, convém que os dirigentes das sessões conheçam bastante o terreno em que estão agindo, que disponham de médiums assaz seguros, quer dizer, muito seguros, muito bem preparados, com bastante experiência, para transmitirem as instruções dos dirigentes espirituais. Daí o que a gente fala o tempo todo? Da importância do estudo, tá? Indicando as tentativas a serem feitas, as sessões de estudo doutrinário serão de grande utilidade. Serão de grande utilidade para tais casos, se o paciente estiver em condições de
frequentá-las. Então, é muito importante que o médium seja bem preparado, que o médium estude, que médium, como diz Kardec, somos todos, todos são médiuns. Alguns são chamados de médiuns ostensivos, outros não são ostensivos, mas todos somos médiuns. Mas aquele médium ostensivo que trabalha, né, que traz a comunicação, a mensagem dos amigos espirituais, precisam estudar, conhecer a doutrina espírita. É muito temeroso você aceitar a orientação vinda de um médium que não tem o costume, vou usar a coisa assim bem simples, de abrir um livro dos espíritos, de abrir um livro dos médiuns, de estudar, entendeu? Você encontra muitos médiuns que dizem, eu estou trazendo mensagens do plano espiritual. Pode até estar dizendo mesmo. Mas quem são esses espíritos? Por que esse médium que gosta tanto de trazer a mensagem do plano espiritual não estuda? Que não falta é grupo de estudos para estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho de Jesus. O médium quer ser um instrumento dos espíritos, mas tem preguiça de estudar. Preguiça de estudar. Porque, gente, você encontra hoje, graças a Deus, inúmeras casas espíritas fazendo estudo online. Inúmeras. Não somos só nós, não. Fora as casas espíritas físicas. Tem sempre um curso. Vai lá estudar. Vai lá estudar. Mas aí o médium. Eu sou médium mesmo. Os espíritos estão sempre procurando para a comunicação. Eu sempre estou trazendo uma mensagem. Tem que estudar e aqueles livros tão grossos. Antigamente era com a letrinha tão pequena, mas hoje já tem com a letra grande, né? Gosta de estudar. Acho que perda de tempo. Eu já sei tudo. Eu tenho a prática. Eu sou um bom instrumento. Mas eu pergunto, bom instrumento de que tipo de espírito? Então, por aí dá. Não há-se justificativas coerentes. Então, eu digo, chegou a mensagem, através de que médium? Fulano de tal. Estuda. Estuda a doutrina, frequenta, está se esforçando para conhecer a doutrina. Olha, me desculpe, mas eu vou sempre botar um ponto de interrogação na mensagem que ele traz. Eu quero dizer aqui, as sessões de estudo doutrinário serão de grande utilidade para tais casos, se o paciente estiver em condições de frequentá-la. Tá? Então, é muito importante que o médium estude, conheça a doutrina. E no item 2, ela vai dizer assim: um suicida poderá renascer em deplorável estado mental, psíquico, físico, cujos distúrbios, as mais das vezes, crescerão diariamente, à proporção que o perispírito melhor dominar o corpo, quando não for completamente anormalizado desde o nascimento. Então, um suicida poderá renascer em deplorável estado mental, físico e psíquico, cujos distúrbios, as mais das vezes, vão crescer diariamente, à proporção que o perispírito melhor domina o corpo. Porque o perispírito não passa para o corpo as energias desequilibrantes? Sim. Quando não for completamente anormalizado esse corpo pelo nascimento. Às vezes ele já nasce, né? Esse espírito, essa criatura já nasce com o corpo cheio de deformidades. Outros, a deformidade vai aumentando, nasce com a normalidade pequena, mas conforme a criança vai crescendo, essa normalidade vai aumentando
Às vezes uma normalidade física ou psíquica. Vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo? Primeiro, no capítulo 28. É o último capítulo do nosso Evangelho. Capítulo 28, item 71. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É capítulo 28, Preces Espíritas. Último capítulo do Evangelho. Está lá. Suicida, capítulo 28, item 71. Último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim, prefácio: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida. Jamais tem o homem o direito de tirar a própria vida, de se matar. Porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra. A Deus cabe o direito de acabar com o nosso período de vida aqui na terra. Quando julgue oportuno. Deus é que decide. Está na hora ou não está na hora? Todavia, a justiça divina pode abrandar os rigores, de acordo com as circunstâncias. Então, dependendo do porquê do suicídio, os rigores que ele irá sofrer podem ser aliviados, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. Agora, aquele que está cansado de viver, essa vida é muito chata, vou tirar minha vida? Para isso a coisa vai ser difícil. Não tem atenuante. O suicida é qual prisioneiro que se evade, quer dizer, que foge da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, quer dizer, quando tiver uma nova reencarnação, é mais severamente tratado. Não é assim que acontece quando o cara que fugiu da cadeia é preso de novo e levado de volta para a cadeia? A pena dele fica mais dura. O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar às misérias do presente. Eu vou me matar para fugir das dores que eu estou sofrendo hoje. E mergulha em desgraças maiores. Esse item 71 do capítulo 28 deixa bem clara a situação. Agora vamos dar uma olhadinha, vamos lá para o meio, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, item 15. Capítulo 15, capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados aflitos. Capítulo 5, item 15. Estamos falando aqui do suicídio à loucura. Capítulo 5, bem-aventurados aflitos, item 15. Diz assim, aqui são orientações de Kardec, porque toda a primeira parte é Kardec falando. Quando começam as instruções dos espíritos, é que são mensagens dos espíritos. Então, aqui é Kardec falando. O mesmo ocorre, ele está dizendo sobre o suicídio, né? O mesmo ocorre com o suicídio. Os gelados que se dão em estado de embriaguez, e tem gente que às vezes está bêbada, está viciada, está por efeito de alguma droga e tira a própria vida. Postos de lado que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, são os suicidas inconscientes. É incontestável que tenham eles sempre por causa de descontentamento quaisquer, que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Está falando do suicídio. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que eu devia, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando não tem divisa para os seus sofrimentos. É que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabariam unicamente na morte, vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico, mesmo abreviar pelo suicídio as suas misérias. Ora, esses que assim fazem estão cometendo
um ato muito grave, né? Muito grave. Então, o suicídio é uma escolha das mais a mais equivocada que se pode cometer. Tá? A hora que ele fala aqui, ele está falando que aquele que tira a vida, está bêbado, não sabe o que está fazendo, aí se joga em algum lugar, vai tomar banho de mar, totalmente embriagado, cheio de bandeira vermelha, né? Aí entra no mar, a onda vem e leva. É um suicídio. Mas ele estava embriagado, tem um atenuante. Tem aquele, né, que está depressão em alto grau, esquizofrenia em alto grau, outros atos, né, outros problemas mentais gravíssimos, tem o atenuante. Mas aquele que, tive um problema, um prejuízo dos negócios. Antigamente é muito isso, né? Eu vou falir, eu quero passar vergonha de saberem que eu fali, que eu perdi tudo, que eu não vou poder mais andar naquele Cadillac, que eu não vou poder mais comer lagosta. O que, que os amigos do clube vão dizer? Aí tira a própria vida. Esse vai ter que se justificar. Vou me matar porque a minha mulher me traiu, foi embora. Meu amor me deixou, né? Tô cansado de viver, essa vida tá tão chata, todo dia a mesma coisa, né? Eu quero morrer para ficar contente. Chega de viver, pensei, né? Esses são muito graves, né, o caso. Então, a Ivonne estava falando aqui, né? Um tiro no coração acarretará enfermidade pré-natal desse órgão. Quer dizer, aquele que se suicida com tiro no coração, né? Repare que a gente tem que ver o seguinte, gente: há casos e casos, né? Mas ela está falando aqui no aspecto geral, tá, gente? No aspecto geral, tá? Aquele que se suicida com um tiro no coração poderá reencarnar e já nascer com uma deficiência no órgão. Ela diz aqui, ó, um tiro no coração acarretará enfermidade pré-natal desse órgão. Então, a criança já. De vez em quando você não vê criança aí nascendo, né? Já com problemas cardíacos seríssimos. Você diz assim: meu Deus, como é que pode um negócio desse? Quer ver outra coisa também? Tem crianças que nascem, né? Uma vez, eu não me lembro quem foi que falou para mim, né? Que tinha uma criança que nasceu, não sei se foi o fígado, ou foi o pulmão, ou um órgão assim, já como se fosse de uma pessoa que tivesse já 50, 60 anos de vida, assim, de uma alimentação não equilibrada. Sabe quando você encontra uma pessoa que tem problema de fígado, problema de vesícula, problema de pulmão, que bebeu muito, fumou muito, comeu muito, passou a vida toda com um desequilíbrio de alimentação. Aí, quando chega assim, com 60, 70 anos, o fígado carregado de gordura, né? o pâncreas todo arrebentado, a vesícula, não sei o quê. E ela diz assim, aí o médico diz para a pessoa: caramba, hein? Caramba, você, né? Abusou. E no caso, não era um adulto. Era uma criança, criança, mas já tinha um órgão, assim, sabe? Bastante. Como você vai explicar isso? Que aquela criança já nasce assim, né? Com aquele pulmão, como se fosse até de um esfumante, né? Uma pessoa dependente químico que bebeu muito, né? Tem aquela doença, que eu esqueci até o nome, que dá quando a pessoa bebeu cirrose, né? E aí você encontra isso numa criança. Fica complicado, né? Aí ela diz aqui, ó, é,
acarretará enfermidade pré-natal desse órgão. Um tiro no coração vai lesar esse perispírito, é claro que vai lesar esse perispírito. Eles aqui, um esmagamento por trem de ferro ocasionará entorpecimento vibratório do perispírito, dado o violento traumatismo que provoca, e, portanto, penas disposições do corpo material para entorpecimento dos músculos, dos nervos e até da medula espinhal e glândulas cerebrais em encarnação imediata, e assim tendência que sai irremediável para a paralisia, a demência, o retardamento intelectual, etc. Gente, uma pessoa se jogar debaixo de um trem que vem em alta velocidade, o peso daquelas rodas passando por cima do corpo da pessoa, que trauma isso não provocará no perispírito? Tem o suicídio intencional e tem o inconsciente. Quem são os inconscientes? Hoje no Rio não vê tanto isso, mas até uns anos atrás tinha. Era o surfista ferroviário, lembra? Aqueles rapazes. Hoje tem o do ônibus. Saída de praia, lá na Zona Sul, de vez em quando a gente vê aquele ônibus, né? Com gente pendurada na janela, em cima do ônibus. Vai que alguém caia lá de cima daquele ônibus, na pista, vê um carro, passa por cima. Suicídio. É o suicida inconsciente. Ele não queria se matar. Ele não estava com a intenção de morrer. Mas ele se colocou numa situação de suicida, de imprevidência. Tá? Então, é lógico que vai, se fosse, e principalmente se for intencional o suicídio, vai lesar o perispírito. Essa criatura pode reencarnar com vários problemas, né? Com vários problemas, problema na coluna, crianças que não podem andar, já nascem, já ficam em cima da cama, né? Tetraplegia e outras coisas terríveis mais, que ela está trazendo aqui. Aí ela diz aqui, ó, um tiro no ouvido, a surdez, um câncer ou anomalias do aparelhamento cerebral, quando não as mesmas tendências já citadas, no caso daquele que se joga pelo trem, né? Além de uma possível cegueira, pois o cérebro foi afetado pelo suicídio. Tiro no ouvido afeta o cérebro todo. O cérebro perispiritual ressentiu-se de tais efeitos por meio do próprio sistema de vibrações eletromagnéticas. Todo o perispírito, boca o perispírito, lesou gravemente o perispírito. O envenenamento, pessoa que toma ácido, né, para comprimidos para morrer envenenado, né? O envenenamento é diferente da pessoa que é envenenada. Ah, uma pessoa foi envenenada com ácido, com remédio para matar chumbinho, para matar rato. Vai ter uma lesão? Vai. Mas ela não foi ela que provocou isso. Ela foi assassinada. A espiritualidade vai ajudar a recuperar, porque o perispírito vai, essa região vai ficar afetada, é claro. Houve uma corrosão, afetou o perispírito. Mas a espiritualidade vai ajudar a pessoa. E logo ela vai se recuperar. É diferente de tomar tal taça de fel. Né? Aquele que toma taça de veneno é totalmente diferente daquele que é envenenado. Então, ela diz aqui, né? O envenenamento acarretará enfermidade do aparelho digestivo, não só dessa região, né, do aparelho aqui, mas de todo o aparelho digestivo. É digestório, hoje em dia, aparelho digestório, né? Alteração do sistema circulatório, esse veneno vai para o sangue. Dispepsias nervosas, etc. E todas essas origens psíquicas alterando os centros nervosos e o sistema de sensações existentes do cérebro. Se ramificam pelo sistema nervoso, pelo aparelho humano e vão afetar o órgão correspondente ao que no perispírito foi assinalado pelo ato anterior do suicídio. Inclusive, no livro Memória Suicida,
A Ivone fala de dois tipos de suicídio que são os mais tristes de você ver o espírito depois no plano espiritual. Um é que ela chama de os retalhados. São os que se jogam debaixo do trem. E outros são os que tocam fogo no corpo. É o capítulo que fala sobre isso, né? Eu acho que é o capítulo Os Réprobos, que eu acho que é o capítulo 1, se eu não me engano, do livro Memória do Suicida, né? Eu só vou confirmar o capítulo. Acho que é o capítulo 1, Os Réprobos. Nesse capítulo, é isso mesmo, capítulo 1, Os Réprobos. É, não, é parte 1. A parte 1 que trata dos réprobos. Nos réprobos tem vários capítulos. Tem o Vale do Suicida, aí tem o 2, os réprobos. Então, a parte 1 é os réprobos. Mas tem o capítulo 2, os réprobos. Tem o nome da parte 1, os réprobos. Esse capítulo 2, ela conta, ela fala, né, dos retalhados, daqueles que tacam fogo no corpo. Que eles passam correndo, desesperados, andando, né? Nessas regiões de muita dor e sofrimento, parecendo aquelas chamas, rochas vivas, gritando, sentindo aquela dor, e os retalhos. Ela diz que é a maior tristeza. E por quanto tempo aquela criatura vai sentir isso? Nós não sabemos. Por isso que ela sempre pede, né, para a gente rezar pelos espíritos mais sofredores. Que sofrimento atroz, que sofrimento atroz. Né? Então, o espírito que faz um negócio desse no seu corpo, o que taca fogo no corpo, que se joga debaixo do trem, ele danifica o seu perispírito todo, todo. Quanto tempo um espírito desse vai precisar para se recuperar? Porque olha o que ela diz aqui, tá? E todas essas origens psíquicas, olha só, alterando os centros nervosos, e o sistema de sensações, olha só, alterando os centros nervosos e um sistema de sensações existentes no cérebro se ramificam pelo sistema nervoso, pelo aparelho humano e vão afetar o órgão correspondente ao que do perispírito foi assinalado pelo ato anterior do suicídio. Ora, se ele se jogou debaixo do trem ou tacou fogo no corpo, não é um órgão que vai estar afetado. Vão ser todos os órgãos do corpo. Em alguém que taca fogo no corpo. Todo, todos os órgãos vão estar afetados. Vão estar afetados. Gente, que tristeza, que horror, que sofrimento desse espírito. Quanto tempo ele vai levar para se recuperar de uma situação dessa? Ninguém consegue imaginar. A gente não consegue imaginar a dor, o sofrimento desse espírito, nem quanto tempo ele vai precisar para se recuperar. É algo que merece da gente muita oração para esses irmãos. Tá? Aí ela diz aqui: não esqueceremos aqueles que se matam atirando-se de grandes alturas. Esses poderão até mesmo renascer predispostos à loucura e, invariavelmente, serão nervosos, inquietos. A gente se joga da ponte em Niterói, não é? Gente, a água vira um paredão de cimento, aquela água, né? Vira uma laje. Terão ataques e terão tidos e havidos como epiléticos, quando suas convulsões e manifestações mórbidas nada mais serão do que vínculos mentais que revivem sensações passadas ao evento de uma contrariedade ou qualquer outro choque emocional. E eis novas doenças mentais vinculadas a problemas espirituais, pois tudo isso, alterando extraordinariamente o sistema nervoso,
criou rede de complexos que afetaram o bom funcionamento mental, visto que é o perispírito interno que está dirigindo o sistema nervoso e necessariamente se tornou igualmente enfermo. Então, é aquele caso. A mente desequilibrada vai afetar o perispírito. E esse perispírito desequilibrado vai o quê? Passar as suas energias para o corpo físico. É o que ela falou aqui, né? Antes, doença mental com substrato orgânico. A mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela. E este, o perispírito, sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos pelo sistema nervoso. Eis aí a doença mental com substrato orgânico, vinculada a problemas espirituais, mas não propriamente a obsessão na sua feição comum. Aí continua aqui, né? E... Muitos de tais pacientes dir-se-iam obsediados, mas, em verdade, não o são, senão pelos próprios distúrbios conscienciais e emocionais que arrastam de uma existência a outra. Olha que lição fantástica e vou estar trazendo para a gente. Muita gente se dizendo, eu estou obsediada, mas não está. Não está. Né? São pessoas que apresentam distúrbios conscienciais e emocionais que arrastam de uma existência a outra. E se não buscam tratamento, quantas vidas ele vai passar com esse problema? Quantas? Quantas vidas não? Quantas encarnações? E tanto necessitarão de um hábil psiquiatra como da reanimadora, assistência do mundo espiritual e até da reeducação moral fornecida pelo Evangelho. Aqui é trabalho completo. Psiquiatria, tá? Tratamento espiritual e reeducação moral nas bases do Evangelho de Jesus. O que vai levar o tratamento? Ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer. Porque o problema é muito sério. Muito, muito sério. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, eu É uma só. tristeza mesmo, né, Rose? É uma coisa que, sei lá, se a gente já passou por isso também, né? Com certeza já, minha amiga. Com certeza já. Com, É, porque hoje a gente não admite uma coisa dessa para a gente, né? Eu acho que é porque a gente já passou. com certeza já. Com certeza. Olha, por orgulho, vaidade e egoísmo? Com certeza. Né? Por orgulho. Rose, Oi. Rose, a Ah, gente estudando essa obra que nós estamos estudando, a gente se remete às obras da Ivone, que ela vem relatando os quadros dela de suicídio e vê quanto esforço ela teve, quanta força de vontade, coragem, porque ela vem daqueles suicídios que a gente que estuda desde a primeira obra dela, aquela Dramas da Betânia, Cavaleiro de Lumière, aqueles outros, a gente vê como ela conseguiu superar e passar para a gente tudo isso. é Foi uma exata. benção, né? Uma Uma benção, benção. uma alerta para todos nós, né? Bem, gente, olha, semana que vem a gente vai começar do item 3, 26 do 5 de 25, item 3, tá? Aquela aqui tá bom, tá numerando. Então, meus irmãos, daqui a pouco nós teremos a nossa palestra pública
que o tema, olha o tema da palestra, né? O tema da palestra aqui, ó, diante, deixa eu pegar aqui rapidinho, diante das tentações, olha aí, diante das tentações, o suicídio não pode ser uma tentação? Estou amargurado, estou com problemas, né? E, ó, vou fugir da vida, vou tirar minha própria vida. Ivone deu uma palhinha para gente. Diante da tentação. Esse tema está no livro Religião dos Espíritos. Nosso irmão Daniel Vargas. Justo, você pode fazer a prece de encerramento da nossa palestra? Já vou falando para as pessoas não pegarem de surpresa. Hein, Joana? Oi, Você pode fazer a prece de encerramento da palestra? da palestra ou do curso agora? Da palestra. Agora vai começar a palestra. Ah, tá, pode deixar, eu faço. Final, né? Quem vai fazer a abertura do preparo e a prece de abertura da palestra, e a Joana vai encerrar a palestra. Porque aí, quando eu chamar, a pessoa já sabe, né? E não fica surpreso. E Então aí, tá. eu vou pedir para a nossa irmã, Vera Travassos, fazer o nosso encerramento da nossa prece, do nosso estudo de agora. Verinha, você pode fazer para a gente, por favor? Sim, pode. Pode ser. Hum. Vamos então, encerrando aqui o nosso estudo dessa noite, agradecendo a espiritualidade amiga por essa oportunidade de aqui estarmos estudando, refletindo um pouco mais sobre problemas que nós vivenciamos no nosso dia a dia e que nós podemos enfrentá-los de uma maneira melhor e evitá-los também. Que Deus abençoe esta casa, que Deus abençoe esse estudo, que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Carmen, eu vou passar para você, tá? O anfitrião.